vice-campeão, aquele que Nelson Piquet defendia ou definia como o primeiro dos perdedores. Mas tem vezes aí que o vice-campeão marca mais do que o próprio campeão, né? E a gente vai falar um pouquinho aí sobre isso. Nós vamos falar de 5 grandes vice-campeões do Campeonato Brasileiro. A gente pegou, na verdade, um recorte de 1971 para cá, sobre 5 times que foram vice-campeões, mas mereciam até o título, né? A gente pode lembrar o primeiro, né, o Cruzeiro de 74. De 74. Na verdade, o vice-campeão de 74 pode ser o artigo 59, o famoso artigo 59. O Cruzeiro disputou um quadrangular final com Vasco, com Inter e com Santos. Terminaram empatados, Cruzeiro e Vasco. Deveria haver um jogo extra em um campo neutro. Só que o Vasco reivindicou o artigo 59 porque houve uma tentativa de agressão ao árbitro no jogo anterior entre Cruzeiro e Vasco, e o jogo que era para ser em campo neutro foi marcado pela CBD no Maracanã. Campo do Vasco. Campo do Vasco. E aí foi assim que aquele Cruzeiro que tinha Piazza, Dirceu Lopes, Palhinha, esse Cruzeiro perdeu o título para o Vasco num jogo que deveria ser em campo neutro, mas foi no Maracanã. O artigo 59 dizia que se houvesse algum caso de agressão ao jogador, ao técnico, ao juiz de um jogo, o time que provocasse aquela agressão poderia perder mandos de campo. Até 3 mandos. Até 3 mandos de campo. Só que esse artigo não foi usado em nenhum momento, em nenhum caso. Depois disso também nunca mais foi usado. Só que aí, antes da final, o Vasco... ali do bolso estamos aqui, e aí aquela carta... Tirou o zap ali na hora... E aí o Vasco usou e jogou em casa. Podemos falar também do Santos de 83? É o número 4 aí desse top 5 aí nosso, que era o Santos de Chulapa, Pita... que terminou, né, a fase ali antes do mata-mata, vamos dizer assim, na frente do Flamengo. Que o Flamengo do Zico. Ganhou o primeiro jogo da final. E aí depois tomou uma paulada no jogo. Tomou uma paulada 3-0, que era do Santos, também tinha Paulo Isidoro, Serginho Chulapa. Era um Pita, né? Era um grande time. O Flamengo também, vamos dizer que não foi tão injusto assim. Não foi. E aí tem o campeão da Libertadores aí, Atlético Mineiro. Campeão da Libertadores que não deve aparecer uma vez só aqui nesse top 5. Alguns dos vices mais que a gente mais lembra são os do Atlético Mineiro no Brasileiro. Um deles é o de 77, né? Se fosse por pontos corridos, o Atlético seria lembrado hoje como campeão invicto do Brasileiro de 77, né? Empatou 0-0 no jogo final contra o São Paulo, em Belo Horizonte, e nos pênaltis acabou derrotado. Mas fez 21 jogos e nenhuma derrota. Isso a gente acaba vendo que nesses vices que a gente acabou escolhendo aqui, ele fez muito mais pontos que o campeão, e isso é um dos motivos que a gente escolheu até agora o Cruzeiro, o Santos e o Atlético. E tem o Guarani de 86. Então, o Guarani eu acho que começa a ser da nossa geração, né? Assim, que é uma das finais de campeonatos. A geração de vocês, né? Eu sou bem mais jovem. Claro. Que era, até o Bruno falou aqui, né? Do Tite, né? Tite, acho que é legal destacar. O Tite jogava no Guarani, o Tite jogava Tite, naquele esse que você está vendo agora na foto, acredite, é o Tite. O Tite, campeão do mundo como técnico do Corinthians em 2012, mas ele começou a carreira lá no Sul e jogou o Brasileiro de 86 pelo Guarani. E ele sempre lembra nessas finais com o Corinthians que ele só acredita no título quando acaba, porque a final de 86 para ele foi muito emblemática. Ele falou assim, depois daquela final eu só acredito nos títulos do meu time quando os jogos acabam. E foi uma final absurda, né? Foi uma final absurda, foi um dos jogos mais emocionantes que eu vi na vida, não era nem do meu time, mas 3-3, 2-2 na prorrogação. 4 gols na prorrogação. 4 gols. E os 2 primeiros gols do jogo foram bem no começo. Conta mais que eu tinha 4 anos só, eu não lembro. Você tinha 4 anos de jornalismo. E o Guarani terminou aquele campeonato com 4 pontos a mais que São Paulo. A mais que São Paulo era um timaço, 6 né? pontos. 6 pontos a mais que São Paulo. Ricardo Rocha, Evair, João Paulo. Era um grande time, né? O São Paulo também começando a formar um time que depois na década de 90 ia ser... Mas ainda tinha... eram os meninos do Morumbi. Esse time nem chegou nos anos 90, né? Pita, Careca,
Careca, Menudos, né? Silas... Menudos? Os Menudos. Os Menudos. Eu falei os meninos no Morumbi, mas confundi com os meninos da Vila. E o Galo, novamente. O Galo, novamente. Esse Galo. O grande vice-campeão do Campeonato Brasileiro, que merecia um título, o Galo de 1980, outro derrotado pela geração brilhante do Zico no Flamengo, mas um time que tinha Reinaldo, tinha Éder, o João Paulo, João Leite no gol. Confundi com o João Paulo do Guarani. Eu estou bem hoje. É que eu sou vovô, como programa anterior. E foi, eu acho, um dos grandes jogos da história dos campeonatos brasileiros, né? Aquela final pelos relatos, pelas imagens e vídeos. Sempre... 3-2 3-2, né? Foi ali que começou também a rivalidade Atlético e Flamengo, que até hoje... Que provavelmente é a maior rivalidade entre times de estados diferentes, eu acho que é a maior rivalidade do futebol brasileiro. Né? Sim, e começou nessa época aí. Começou no fim dos anos 70 e começo dos anos 80. E é uma curiosidade que é o primeiro campeonato organizado pela CBF. A CBF tinha sido criada em setembro de 79, e aí esse é o primeiro campeonato da CBF. E agora acho que dificilmente a gente vai ter os grandes vice-campeões por conta dos pontos corridos. A gente acaba não é o segundo colocado. Falou, né? Não é o vice-campeão, é o segundo colocado hoje. Vice né? só em final, né? Mas a gente não vai entrar na discussão de E rapidinho, quem vai ser vice-campeão esse ano? Botafogo. Eu acho que vai dar Cruzeiro. Eu também acho que vai ser o Cruzeiro. Tá bom. A gente confere isso no fim do ano. Você pode se inscrever no nosso canal, por favor. Aperta o joinha, dá um joinha pra gente. E deixa aí nos comentários sua lembrança de grandes vice-campeões brasileiros. A gente volta na edição número 5. Acho que voltamos. Voltamos. Voltamos na edição número 5.